Boa noite, minhas caras e meus caros, sejam bem-vindos a mais um Contestação Espírita. Hoje com o tema é uma forma de desencarnar por nada. Eu fiz uma brincadeira aqui com uma música. Em 1986, um pessoal lá no Sul, em seu álbum de lançamento, o nome do álbum é Longe Demais das Capitais, e logo na primeira faixa uma música chamada Toda Forma de Poder. Estou falando dos Engenheiros do Havaí. E hoje é o tema nós vamos discutir aqui. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada, né? Mas como morrer, né, não é só uma passagem, é uma forma de desencarnar por nada. E aí eu vou começar fazendo um paralelo. Olha que interessante. A palavra poder em inglês é power. E power também, você pode pensar que é a definição de potência. É energia dividido por tempo. Tá? Então, e aí nós temos a energia, que é um conceito que permeia tudo na física. Tudo que você vai pensar em física, você fala em energia. Até quando não uma certa forma não existe, você fala, não, tem que conservar, e você postula uma nova forma de energia e está tudo certo. E aí eu penso assim, bom, se o conceito de energia faz parte de tudo aquilo que a gente quer explicar na física, eu penso, vamos trazer a coisa agora para o poder, em termos aí da história da humanidade, já que nós estamos com a professora de história, que é a Tiracolo. Claro, né, Cláudia, que você não vai poder chegar para as crianças e falar, olha, gente, será que tudo na história da humanidade se resume ao tripé poder, dinheiro e sexo? Aí eu pensei assim, eu propus esse tripé, mas depois eu pensei assim, não, mas se você tem poder, você tem os outros dois. Então, será que o poder é a espinha dorsal da história da humanidade? Bom, eu penso que é a busca pelo poder, né? Que é a espinha dorsal. Então, eu acho que é o que essas pessoas acreditam que seja o poder, né? O poder é como você definiu bem, né? Você tem o que é poder? Depende do ponto de vista, depende daquilo que você tá almejando, né? Então, para algumas pessoas, ser poderoso é ter muito dinheiro, para outras pessoas, ser poderoso é ter muita influência, para outras pessoas, ser poderoso é ter algum tipo de recurso. Então, assim, recurso tecnológico, sei lá, né, que você pode... Então, tudo depende do que você considera poder, mas o poder, ele é altamente... você pode ser altamente corrompido pelo poder, né? Então, essa busca pelo poder é uma coisa que gera exatamente essas desigualdades todas, né? Porque as pessoas, elas têm um objetivo de ir, de buscar, e elas querem a qualquer preço, né? E muitas vezes, quando chegam lá, elas simplesmente, né? Às vezes, né? E a música fala bem isso, depois você vai explorar com certeza mais isso, que é aquela coisa que o Paulo Freire já falava, né? Quando o opressor não tem uma boa educação, não está bem preparado, quando ele chega lá no poder, ele vai ser, o oprimido, desculpa, quando o oprimido não está bem preparado, quando ele vira opressor, né, que ele toma o poder, ele pega para ele vai fazer a mesma coisa que o outro fazia, talvez de uma extremidade diferente, de uma ideologia diferente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? O que é essa busca de poder então, para mim, a espinha dorsal não é nem tanto o poder, mas é a busca pelo poder e as justificativas que se tem para conseguir esse poder, né? E toda a justificativa era válida, né? E aí, Cid, você escreveu aqui no chat conhecimento, era uma coisa que eu ia abordar lá na frente, mas vamos abordar agora. Já que você escreveu, vamos pegar o gancho aqui, conhecimento. Tem um trecho da música que ele fala assim, acho que a Cláudia acho que deve ter pensado nesse trecho aqui em particular, que o fascismo é fascinante e deixa gente ignorante fascinada. Ou seja, as pessoas ignorantes fascinadas. E aí é o seguinte, ignorante, se a gente pegar na semântica, é a pessoa que ignora, não é a pessoa burra. O inteligente não é um antônimo de ignorante. Ignorante é aquele que ignora, aquele que não tem o conhecimento. Aí você escreveu, aí por isso que eu vou pegando esse gancho, Sidney, que você colocou conhecimento. Conhecimento é uma forma de poder? Total, né? Cada vez mais.
Eu acho que ele é o limite, o poder, ele é talvez a prova mais, a ferramenta mais clara da moral, da retidão humana, né? Porque a partir do momento que você tem algum poder, e eu acredito que é por isso que as pessoas lutam, portanto, às vezes por um poder mínimo, é porque ela consegue ter alguma força, ela se destaca da mediocridade, né, do afegão médio. E ele é inebriante mesmo, porque estar numa posição de poder é onde você se torna maior do que você realmente é, ou você tem a possibilidade de fazer coisas mais extraordinárias do que você faria numa outra posição. E também, particularmente, eu considero, olhando para trás, assim, rapidamente na minha mente, pouca gente tem sabedoria ou conhecimento suficiente para ser legitimado no poder. A maioria, para mim, é gente completamente despreparada, sem qualquer conhecimento, com algum poder. Isso vai desde o policial da rua até os mais altos cargos. Assim, de relance, assim, eu lembro do Sérgio Vieira de Mello, lá, que era o cara brasileiro da ONU. Atualmente eu vejo a Christine Lagarde, a Angela Merkel, algumas grandes pessoas, assim, mas o resto é tudo muito medíocre. Medíocre por baixo, assim. Não, e aqui eu aproveito para fazer um gancho com um trecho aqui do Evangelho, das Escrituras. São dois que eu quero citar, que eu peguei, que são interessantíssimos. Os dois são em Lucas, deixa eu ver. Os dois são em Lucas. Um é Lucas, capítulo 8, versículo 17, que está assim: porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que haja de saber e se vir à luz. Ou seja, tudo um dia vai vir à tona, o conhecimento virá à tona. Tá? E o Espiritismo seria a terceira, a gente pode, né, te enquadra como a terceira revelação, por exemplo. E a outra passagem de Lucas, também um pouco mais adiante, capítulo 11, versículo 52. Esse é interessante, seja, ele fala assim: ai de vós, doutores da lei. Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. Ou seja, por isso que Jesus, eu vou chegar lá na frente ainda em Jesus, ele, assim, a crucificação dele não foi tão somente religiosa, foi política também. Ele estava, assim, citando, assim, os doutores da lei, ele chamava os doutores da lei na chincha. Essa é uma passagem clara. Pô, mas vocês são os doutores da lei, vocês detêm o conhecimento, vocês ficaram com a chave, sentaram, vocês mesmo não entraram e não deixaram os outros entrar. Vocês ficaram em cima do poder. Carla, aproveitar que você entrou aqui agora, que é o seguinte, tem dois conceitos que eu quero que de repente levar aqui na discussão, que vem lá do grego, que a gente usa bastante, que é o arquia, que vem do arque, a gente fala monarquia, enfim, oligarquia, enfim, e o cracia, que a gente fala democracia, por exemplo, é o kratos. Tá? O arquia, ele tem a ver assim, como é que deixa eu pegar aqui a definição do arquia. O arquia, o sufixo arquia, que vem de monarquia, anarquia, enfim, significa quem está na frente, o primeiro, ou seja, quem está no ápice, no topo. E o kratos é a ideia de governo, ou seja, o poder, é a autoridade, é propriamente dito o poder. E aí eu pego aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 96 e a 97, que eu vou ler aqui rapidamente, porque ela é curtíssima, tanto a 96 quanto a 97, que diz respeito à hierarquia, o arquia, né? O arquia também vem do hierarquia. O hier, eu peguei uma vez na semântica, significa sagrado. Então é aquele que está na frente do sagrado, o hierárquico.
E aí a 96 fala assim, ó, são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Explicitamente, hierarquia. É a resposta dos espíritos. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que têm alcançado. Ou seja, existe hierarquia. Então, a resposta é, existe hierarquia no espírito? Sim. Tá? E as ordens ou graus de perfeição, é a 97, são em número determinado? Aí os espíritos falam, são ilimitadas em número. Tá? Porque não há uma demarcação nítida. Mas aí eles falam que, essencialmente, tem 3. Tá? Os imperfeitos, assim, digamos, os médios e os puros. Tá? E aí, Carla, o que eu quero te perguntar é o seguinte, nisso tudo, nesses monte de livros, nesses romances que você leu, né, tem conhecimento, o que eu quero fazer é o seguinte, será que existe democracia no plano espiritual? Vou perguntar de outra forma. Vamos pensar nas grandes decisões que são tomadas no plano espiritual. Existe um comitê democrático, existe votação? Existe algum livro que fala isso? Como as grandes falanges espirituais, os superiores tomam as decisões? Você lembra de algum livro? Nós temos o nosso lar, né? O nosso lar fala os departamentos, né? Tem o departamento da união divina, né? Então ali a gente já vê essa hierarquia, só que lá é diferente daqui, né? Os grandes, eles tomam conta e pensam nos pequenos. Então, eles querem promover o bem-estar de todos e a evolução de todos eles, né? Então, não tem... O que nós vemos aqui é o contrário, né? A pessoa que tem um pouco mais de hierarquia e de poder, ela quer dominar. É o contrário do que a gente vê nos livros, mas existe sim, existe muito respeito pelas hierarquias, né? Existe vontade de subir de hierarquia, eles desenvolvem isso, né? Das pessoas. É igual um plano de carreira que a gente tem aqui na Terra, a gente fica almejando, né, a subir de cargo, mas não por status, e sim para crescer em espírito, né? Eles admiram esse crescimento do espírito e desenvolve o bem maior. Então, os que estão lá na união divina, eles tomam conta de todo o nosso lar. E no livro Renúncia, né? Quando a Alcione pede, ela está lá no planeta de Sírios, e quando ela pede para reencarnar, ela vai no departamento superior, pedir permissão. E a gente, às vezes, vê permissão como uma subjugação, como uma coisa ruim, né? A nossa forma de ver a submissão é algo ruim. E para eles, não. Para eles é muito bonito, né? Eles valorizam as hierarquias. Tem bastante livro que fala disso, né? E a autoridade moral, né? Eles falam até no livro dos Espíritos a questão dessa autoridade moral. Que quando a pessoa tem uma autoridade moral, quem está abaixo, querendo ou não, é dominado, né? Por aquele. Isso que você está falando é a pergunta 274, estou com ela aqui na minha tela. Que ela diz assim, ó, da existência de diferentes ordens dos espíritos resulta para esses alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Resposta, muito grande. Ou seja, há realmente poder. Há uma hierarquia, há uma subordinação, há uma autoridade e ela é muito grande. Aí os espíritos complementam. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. E aí o Kardec dá uma alfinetada, ele faz uma pergunta A, uma 27A, 274A. Podem os espíritos inferiores subtrair-se a autoridades dos que lhes são superiores, ou seja, existe insubordinação espírita? Aí os espíritos falam assim, eu disse : irresistível. Ou seja, cara, é o que você falou, não tem como fugir. Quem tem ascendência moral, tem ascendência moral. É o famoso, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas aí eu penso no seguinte, vamos pensar nas grandes decisões espíritas, vamos pensar na atribuição de poder aqui na Terra. Aqui na Terra nós somos, assim, locatários, nós somos, assim, nós estamos usufruindo, nós somos fiéis depositários de tudo, de riqueza, de material e de poder.
Aí eu pergunto, gente, quem tomou a sã consciência, a decisão de, por exemplo, permitir que reencarnasse, sei lá, um Adolf Hitler, sabendo que ele ia fazer o que fez? Quem tomou essa decisão? Quem deixou? Quem deu poder para esse cara, sabendo que ele ia fazer o que tinha grandes chances de fazer o que ele fez? Exatamente isso que Sim, ele teve. depois você fala que é o poder da caneta, que o Sidney fala, é o poder da caneta. Exatamente por isso que ele pôde vir, porque já se sabia e existem, tudo tem um propósito, né, gente? A gente tem que entender, e também existem os testes. Poderia ter sido diferente? Poderia, né? Na música ele fala assim: o fascínio é fascinante, deixa a gente ignorante e fascinado, e é tão fácil ir adiante e esquecer que a coisa toda tá errada. Então, assim, esse é um ponto, né, muito importante, porque quando o Hitler, a gente fala de Hitler, o Hitler, ele tinha um poder o poder exatamente ele tinha um carisma, né, porque carisma não necessariamente é algo positivo, né, então, ele tinha uma liderança, ele tinha um carisma, ele podia ter feito diferente? Poderia, era escolha, a gente tem livre-arbítrio, né, então, já se sabia de todas as possibilidades, dele dar certo e dele dar muito errado. E sabe lá Deus se ele poderia dar mais errado ainda, a gente não sabe, né? Então, agora, quem se submete a esse fascismo, que fica interessado, que fica fascinado aí com essa coisa de querer o poder e de achar que você é melhor que o outro. E então é mais fácil você achar isso, falar assim, não, o negro ele é inferior, ele não tem alma. Então tá tudo bem a gente ir lá e dominar. Né? O índio, índio também não é cristianizado, é selvagem, é animal. Vamos lá, vamos poder pegar a terra dele porque tá tudo certo. Então, você começa a justificar coisas, né, fascistas e absurdas como o próprio Hitler, né, fazia, e as pessoas seguindo e acreditando que aquilo e dando força para aquilo. As pessoas poderiam ter escolhido diferente? Poderiam, assim como poderiam ter gritado não Barrabás lá na hora da cruz. Poderia também ter sido assim. Poderia eu vou chegar nesse ponto, eu vou chegar lá, tá aqui anotado. Então, tá bom, Passagem mas assim, não quero antecipar, não quero dar spoiler, né? Então, assim, o que eu penso é isso, que existe Dá para me ouvir, gente? Existe um plano reencarnatório, que até a Carlinha falou bem, que no nosso lar ele mostra muito, que tem até o departamento lá, né? Ele fala que o nosso lar é como se fosse uma estrela de Davi, que tem 6 pontas, cada uma delas é um ministério, e dependendo de qual deles, eu não sei bem os nomes, mas tem uma importância muito diferente, né? E tem essa hierarquia exatamente. Então, dependendo do teu planejamento reencarnatório, existem algumas possibilidades, né? E tudo isso é visto. Então, tudo tem uma permissão. Então, quem permitiu? Ele é um ser humano, Hitler, ele é um espírito em evolução, ele tem direito também de estar buscando a evolução dele. Ele errou, não sei, talvez a gente está aqui, né? Lógico, talvez não, né, gente? Realmente foi errado o que ele fez, mas assim, ele tem a oportunidade como qualquer outro. Agora, é óbvio que ele teve a escolha, ele podia fazer diferente. E as pessoas que seguiam ele e ouviram e deram ouvidos a ele também podiam não ter dado ouvido a ele. Então, tudo mostra exatamente isso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a gente vem exatamente para isso. Por isso que ainda é permitido que aconteçam esses tipos de resgate e de acontecimentos para que as pessoas possam melhorar. Tem uma leitura que é assim: o regime totalitário, ele surge justamente do poder, né? E se a gente vive numa democracia, ou a maioria do mundo vive numa democracia, a gente escolheu, né?
as pessoas que lideram a gente, aquelas que a gente admira, aquelas que a gente se inspira. E aí, a autoridade, ela se constrói através da moral, como a gente falou. Só que as pessoas, no início da civilização, a gente não tinha histórico. Você não podia olhar, não tinha como olhar para trás e falar assim, isso já aconteceu, então agora vamos tomar uma decisão diferente, né? Isso já aconteceu, o resultado foi X, então agora eu não quero mais esse resultado e, portanto, eu preciso decidir diferente. Só que hoje em dia, além da informação, a gente tem o histórico. Então, bastaria olhar para trás, né? E escolher quem você quer no poder, quem você vai colocar para dirigir uma nação, para dirigir uma cidade. Só que isso, de novo, dá trabalho, né? Você precisa ir lá pesquisar. Então é mais fácil você usar a opinião de quem está perto e falar assim, não, eu penso igual ao fulano, porque você não precisa formular pensamento, né? Você só replica aquele, dá um copy-paste no pensamento alheio. E eu acho também que essa facilidade, né, a partir do momento que você tem algum poder, você tem as coisas mais fáceis. E aí é isso, você decide como? Você decide pelo bem pessoal individual, ou pelo bem coletivo, né? Às vezes não é o pessoal seu, é o pessoal de um conhecido, de um amigo, de um parente, de alguém. Ou o melhor do coletivo. Porque na minha conta, que não tem poder algum, seria muito fácil, você falava assim, olha, a gente tem tantos recursos e temos determinado problema. Como a gente resolve para que o maior número de pessoas seja beneficiada, né? Já que a democracia é a vontade maioral, não é isso? Então, essa seria a conta, né? O que é melhor para o maior número de pessoas? Só que, se você olhar, eu costumo citar isso, por exemplo, alguém aqui já leu a definição do Sistema Único de Saúde? É a coisa mais linda que existe. Se você lê, você fala assim, nossa, cara, eu quero viver num mundo assim, em que o sistema de saúde funcione dessa maneira. Porque ele é igualitário, ele é justo, ele é tudo isso. Que é a mesma linha que segue o Médecins Sans Frontières, que segue a ONU, todos eles seguem a mesma linha que vem da Convenção de Genebra. E eu estou falando de coisas aqui que as crianças não sabem do que se trata. Mas ok. Então, se você olhar, são coisas belíssimas. Você fala assim, nossa, cara, foi um ser humano que escreveu isso? Né? Ou foi um grupo de seres humanos que criou isso, que escreveu isso? É lindo. Só que o SUS, operado pelo ser humano, é a coisa mais degradante que existe hoje em dia. Porque ele rouba, ele tira das pessoas a possibilidade de uma saúde. Porque ele é operado pelo carinha lá que sequer tem o 2º grau completo. Então, ali dentro da descrição do SUS, eu não estou falando de religião, não estou falando de Constituição, nada. Estou falando do SUS, que é apolítico, né? Mas você entende? O cara não tem sequer o entendimento do que significa Sistema Único de Saúde. Ele não sabe a premissa, né? Então, como que ele vai operar algo que ele não sabe nem do que se trata? É decepcionante isso.